Evangelho, domingo da festa do batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam, o seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar com ele suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, festa do batismo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos à grande festa do batismo do Senhor. E hoje a liturgia nos entrega textos maravilhosos e muito significativos. Já começamos pela primeira leitura, ouvindo o capítulo 40 do profeta Isaías. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração, disse-lhe em alta voz, que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa. O nosso bom pastor veio para nos trazer o perdão. O nosso bom pastor, que é a graça de Deus para nós, na segunda leitura da carta de Tito, nos ensina a renunciar à impiedade e os desejos mundanos, para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade. O nosso Senhor desceu às águas do Jordão, entrou nas águas do batismo para que todos nós pudéssemos encontrar no batismo o perdão de nossos pecados e a plenitude da graça pelo derramamento do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, a festa do batismo do Senhor completa as celebrações do Natal e nos entrega essa grande alegria de termos recebido e professado a nossa fé, a graça plena do Espírito Santo, no dia do nosso batismo. Ontem ouvíamos o Evangelho de São Lucas e ao final da meditação o Padre Fábio trouxe a leitura dos sermões de São Máximo de Turim, bispo, que falava a respeito dos sinais do batismo do Senhor. Como é importante termos acesso a essas leituras, seja dos padres da igreja, seja dos grandes escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, porque eles nos ajudam a compreender em maior profundidade o catecismo da igreja. As suas palavras e seus ensinamentos iluminam a nossa consciência e nos dá um vigor maior para poder contemplarmos as belezas de Deus e, ao mesmo tempo, para atuarmos a vida de Deus no nosso cotidiano. Afinal, o Senhor veio ao nosso encontro para ser salvação por nós, não para fazer um momento de salvação na página do nosso passado, mas para ser perene salvação na nossa vida, para que nós possamos encontrá-lo e com ele vivermos todos os dias. Ele é presença de salvação em nós. E todos esses nossos irmãos e grandes escritores eclesiásticos, ao longo dos séculos, foram ensinando o povo de Deus essa verdade e conduzindo o povo de Deus no exercício de sua fé. Por isso suas palavras chegam sempre até nós com grandíssima intensidade, porque foram homens que viveram intensamente a fé e ensinaram, a partir do coração de Deus, aquilo que a Igreja conservava por graça concedida pelo Senhor. Então ontem ouvimos nas páginas tão bonitas de São Máximo de Turim a beleza da festa de hoje,
do Senhor que desce às águas para receber o batismo e dessa forma santifica as águas para que nós pudéssemos entrar nelas e recebermos a vida que vem dele. E dessa forma sepultarmos a nossa vida para recebermos a vida de Deus. A vida marcada pelo pecado para recebermos a vida de Deus. Então, a primeira leitura de hoje, o Senhor quer nos entregar uma vida renovada no perdão. A segunda leitura de hoje, o Senhor veio e nos entregou a sua graça para que nós possamos caminhar na justiça, para que nós possamos abandonar a impiedade, para que nós possamos seguir com temperança. São Gregório Nazianzeno escreve no IV século a respeito do batismo do Senhor. Eu queria ler com vocês um trechinho do texto de São Gregório Nazianzeno e depois, para completarmos um pouco mais o entendimento sobre a vinda do Espírito Santo nessa grande teofania ou pneufania do batismo do Senhor, um comentário de São Cirilo de Alexandria. Veja, meus irmãos, o que escreve São Gregório Nazianzeno, que vai em sequência com os escritos de São Máximo de Turim, antes. São Máximo de Turim escreve no V século. Então, o certo é dizer que os escritos de São Máximo seguem aquilo que escreveu São Gregório Nazianzeno, pois ele escreveu primeiro. Cristo é iluminado no batismo. Recebemos com ele a luz. Cristo é batizado. Desçamos com ele, irmãos e irmãs, as águas, para com ele subirmos. João batiza e Jesus se aproxima. Talvez para santificar igualmente aquele que o batiza e, sem dúvida, para sepultar nas águas o velho Adão. Antes de nós, e por nossa causa, ele, que é espírito e carne, santificou as águas do Jordão para assim nos iniciar nos sacramentos mediante o Espírito e o sinal da água. Olha que bonito. Aquela compreensão que ontem tocou tanto o nosso coração de São Máximo já estava presente no IV século, estamos vendo aqui nos escritos de São Gregório Nazianzeno. Não nos esqueçamos que naquele período o batismo era o batismo por imersão. Então a pia batismal quase sempre ela era como uma piscina relativamente funda, onde se desciam os degraus e se entrava na água do batismo. Um batistério do IV século, na região da Turquia, tinha algumas características muito bonitas. A primeira é que eram 3 degraus para descer até o assoalho do batistério, ou seja, para entrar nas águas, recordando os 3 dias em que o Senhor desceu à mansão dos mortos para acordar aqueles que dormiam no sono da morte. Vejam como é que o batismo e a ressurreição se encontram nesse batistério na região da Turquia, da atual Turquia, do IV século. O batistério tinha 8 partes. Ele era octogonal, recordando os 7 dias da criação e o domingo seguinte, chamado 8º dia, ou dia da ressurreição do Senhor, dia onde o Senhor fez nova todas as coisas, onde a criação foi refeita, foi agora salva do pecado. Dentro desse batistério, no assoalho, tinha um mosaico. O mosaico de Cristo Jesus. O rosto do Senhor estava lá no fundo, de maneira que aquele que fosse submergido no batistério, ao abrir os seus olhos, visse no profundo do batistério o vulto de Cristo, o rosto do Senhor. E por 3 vezes a pessoa era imersa sem a respiração, onde se parava a respiração dentro da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o cessar da respiração e o retomar da respiração cada vez que sai da água, recorda a ruá de Deus que se renova. E ao mesmo tempo o fato de que o homem está mergulhado, vimos esses dias falando sobre Jesus que caminhava sobre as águas, o sinal a respeito das águas como sendo a morada dos mortos. No terceiro momento, quando a pessoa era levantada da água,
ela então olhava e na ápice do batistério tinha Cristo Pantocrator, o Senhor. E ao redor dele, a Virgem Maria, os anjos e os santos que o esperam na Jerusalém Celeste. Nascestes para a vida nova em Cristo. E nessa hora todos os demais batizados estavam ao redor do batistério, em volta das suas 8 pontas, e esperavam aquele que saía para dar-lhe o sinal da paz. E ao sair das águas do batismo e contemplar Cristo, Pantocrator, Senhor do Universo, recordando que de agora em diante está chamado a viver essa vida, encontra seus irmãos que estão caminhando nesse tempo, que trazem ainda sobre si os limites e os sinais da morte desse tempo, mas que também eles estão sob a luz do Pantocrator, o que significa dizer que a vida divina reside em nós e que nós vamos caminhar nesse mundo como peregrinos. Não está vendo ali homens e mulheres transfigurados em absoluto, sem mais nenhum pecado ou nenhuma mancha de imperfeição, mas homens e mulheres que foram ressuscitados por Cristo e que cotidianamente combatem para viver a vida do ressuscitado, sob a ação do Espírito Santo. Olha teus irmãos e caminha como eles. Que importância essa testemunha dos irmãos que estão ali em volta e que o recebem e desejam o ósculo da paz ao ver aquele que, com as vestes brancas, todo banhado pelas águas do batismo, agora sai e vem para junto dos demais como membro do mesmo povo, como filho da mesma igreja, que traz agora em si a vida do ressuscitado e para viver segundo a vida que recebeu. Olha cada um de seus irmãos para aprender com eles a beleza de viver assim. É dessa forma que nós somos chamados a viver o batismo, é dessa forma que nós somos chamados a encorajarmos-nos na vida batismal. Às vezes, meus irmãos, acontece de começarmos a acreditar em uma fantasia apoteótica da vida evangélica. Os nossos irmãos e irmãs santos foram aqueles que combateram arduamente, como diz a carta de São Tito hoje, para deixar tudo aquilo que ofende e desagrada a Deus, tudo aquilo que é impiedade, e combateram dia e noite nessa vida e nesse tempo para viver a vida de Deus, para viver a vida do ressuscitado que receberam no dia do seu batismo. Esse caminho daqui até Jerusalém será um caminho marcado de morte. Essa vida é uma vida de morte, porque está marcada pelo pecado. Porém, nós não vivemos inspirados pelo que temos, por conta da herança perversa de Adão que restou-nos, mas nós vivemos inspirados pela herança que recebemos de Cristo, bom pastor, que no dia de nosso batismo nos foi entregue e que no alto da cruz nos foi assegurada. Nós vivemos por essa herança que redimiu a primeira, por essa herança que nos garante a eternidade. É na alegria, na certeza e nos bens próprios dessa herança que nós caminhamos nessa vida, que é uma vida marcada pelos sinais daquela herança de morte que foi a primeira que nos foi entregue, e com ela andaremos nesse vale de lágrimas, mas a deixaremos aqui antes de seguirmos para o céu. Para ser ainda mais perfeito, iremos deixar tudo aquilo que é dessa herança nessa caminhada dessa vida. O que acontece é que depois do nosso batismo nós vamos ali futucar essa quinquilharia do pecado. E vira e mexe estamos ali a repescar coisas que já tínhamos deixado para trás. Perdemos o escrúpulo, que é mais sério, de ver Deus ofendido uma outra vez.
e voltamos a beber e a tocar as coisas que são venenosas e depois nos lamentamos pelas alergias e pelo mal-estar que vem na vida. Ora bolas, deixa de mexer naquilo que não presta. E a gente vai perceber que a saúde espiritual, ela não vai se perder. Olha que maravilha, meus irmãos. Como é importante estarmos ouvindo isso juntos hoje e estarmos fazendo esse grande insuflar da vida do Espírito na coragem de nossa alma para caminharmos como cristãos durante esse ano. Sigamos um pouco mais o texto de São Gregório Nazianzeno. João reluta, Jesus insiste. Eu é que devo ser batizado por ti, diz a lâmpada ao sol. Diz a palavra ao amigo. Diz a voz a palavra. Diz o amigo ao esposo. Diz o maior entre todos os nascidos de mulher ao primogênito de toda criatura. Aquele que estremecera de alegria no seio materno, ao que fora adorado no seio de sua mãe. O que era e seria precursor ao que já tinha vindo e de novo há de vir em sua glória. Eu é que devo ser batizado por ti, meu Senhor. Podia ainda acrescentar João Batista dizendo, e por causa de ti, meu Senhor, pois sabia que ia receber o batismo de sangue que já o esperava, ou que, como Pedro, não lhe seriam apenas lavados os pés, mas lavado por inteiro. Jesus saiu das águas, elevando consigo o mundo que estava submerso no pecado, e vê abrirem-se os céus de par em par, que Adão tinha fechado por si, para si e para sua posteridade, assim como o paraíso lhe fora fechado por uma espada de fogo, quando dele foi expulso por conta de seu pecado. O céu outrora fechado, agora se abre. O Espírito, acorrendo àquele que lhe é igual, dá então testemunho da sua divindade. Vem do céu uma voz, das portas do paraíso que se abrem, ergue-se uma voz, pois também vinha do céu, aquele de quem se dava testemunho sobre as águas do Jordão. E ao mostrar-se na forma corporal de uma pomba, o Espírito santifica o corpo de Cristo, já que este, por sua união com a divindade, é o corpo de Deus. De modo semelhante, muitos séculos antes, uma pomba anunciara o fim do dilúvio e anunciara o tempo de paz. Veneremos hoje o batismo de Cristo e celebremos dignamente esta grande festa. Permanecei inteiramente puros, caríssimos irmãos e irmãs, e vos digo, purificai-vos sempre mais. Olha as palavras de São Gregório, exatamente como comentamos ainda há pouco. O Senhor nos torna puros pelo Espírito Santo, mas é preciso que nós, como escreve na carta a Tito, São Paulo, que nós caminhemos nesse caminho da santidade que recebemos do Senhor. Deixa o padre pegar aqui. Permanecei. Ok. Nada agrada tanto a Deus quanto o arrependimento sincero do coração e a salvação do homem, para quem se destinam todas as suas palavras e mistérios desde a criação. Olha que significativo. Todas as palavras e os mistérios de Deus, a gente já parou para... A gente não olha muito isso, né? Tudo que Deus fez e faz de maravilhoso desde o início da criação sempre se destinou ao diálogo com o homem, porque se o Senhor não tinha necessidade de criar nada, tudo o que criou, criou como ato de gratuidade e como ato de humildade, introduziu o homem na existência e toda a criação na existência e todas as maravilhas e graças que Deus operou desde lá, sempre foi em favor e em amor a cada um de nós. Nada agrada tanto a Deus quanto o arrependimento e a salvação do homem, para quem se destinam todas as suas palavras e mistérios. Olha só, a Santa Missa se destina a você.
os sacramentais, as graças de Deus, por você. A igreja, por você. Toda a beleza da criação, toda a inspiração divina que percorre cada pequenino gesto da criação, desde o minúsculo animalzinho até a grande orquestração das relações dentro do cosmos e da beleza da criação, tudo isso por você, para lhe fazer sempre enamorado de Deus, e não só por isso, para que por meio disso tudo, como falávamos lá dos reis do Oriente, seja possível ao teu coração conhecer o Salvador, a salvação e o quanto Deus te ama. Assim como por meio das ciências, das tradições, dos costumes de outros povos, o Senhor conduziu aqueles 3 grandes homens ao conhecimento da salvação que ele havia de realizar segundo a tradição de Israel. Tudo o que foi criado, todos os mistérios e palavras do Senhor foram oferecidos, se destinam a você. Ele oferece por ti, para que você seja salvo, para que você seja todo dele. Sede como luzes no mundo, meus irmãos, como uma força vivificante para os outros homens. Permanecendo como luzes perfeitas diante da grande luz, sereis iluminados pelo esplendor dessa luz que brilha no céu, e iluminados com maior pureza e fulgor pela Trindade, sereis radiantes sobre a face da terra. Dela acabastes de receber, embora não em plenitude, o único raio que procede da única divindade em Jesus Cristo nosso Senhor, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. E com essas palavras, São Gregório Nazianzeno nos entrega a festa de hoje. Que maravilha! Eu queria pegar esse último trechinho do comentário de São Cirilo de Alexandria a respeito do derramamento do Espírito Santo que vem sobre o Senhor no dia do seu batismo, onde ele escreve esse parágrafo. Vou pegar só o último parágrafo. O unigênito de Deus, nós estamos onde, se alguém perguntar? Estamos no livro 5º, capítulo 2, do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. O unigênito de Deus não recebeu o Espírito Santo para si mesmo. Com efeito, esse Espírito, que é seu, nos é dado nele e por ele, como já dissemos antes. Pois, tendo-se feito homem, tinha em si a totalidade da natureza humana, a fim de restaurá-la toda e restituir-lhe a integridade original. Podemos ver assim que Cristo não recebeu o Espírito Santo para si mesmo, mas para que o recebêssemos nele, pois é também por ele que recebemos todos os outros bens. Fantástico! Fantástico! A festa de hoje também fala do grande tesouro que Deus, desde toda a eternidade, desejou e reservou por nós. Por meio de Cristo, o céu se abriu. Por meio de Cristo, a beleza original foi restaurada. Por meio de Cristo, a vida plena no Espírito nos foi concedida. Por meio de Cristo, fomos salvos para vivermos para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Durante a missa de hoje rezemos, e durante o dia de hoje rezemos de maneira particular, por todos os nossos irmãos e irmãs que esperam o batismo. Nós aqui no Brasil podemos pensar, mas são na verdade os bebês que esperam pelo batismo aqui, porque temos esse belo hábito de batizar os pequeninos. Sim, é verdade, rezemos por eles, porque infelizmente muitos pais estão deixando de batizar seus filhos. Mas saibam que no mundo, centenas e milhares de homens e mulheres esperam a ocasião de serem batizados,
mas vivem em realidades onde a perseguição à fé cristã é muito grande. Rezemos para que eles não desistam e perseverem, e que encontrem, no tempo oportuno, a ocasião para poder também serem batizados e professarem conosco o nome do Senhor. Amém.